Nas décadas de 1910 e 1920, houve uma explosão econômica no Brasil chamada cacaueira e que ocorreu de forma mais marcante no estado da Bahia. Ela tornou-se o centro econômico do país, onde coronéis mandavam e desmandavam. Eles eram as autoridades máximas. Coronéis de falsa patente, que jamais participaram de guerra, derrubavam matas, ateavam fogo em cartórios, faziam tocaias. Eles eram a lei. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você a resenha do livro Terras do Sem Fim, de Jorge Amado. Dando continuidade ao projeto Lendo Jorge Amado em ordem cronológica, hoje eu apresento para você o romance de número 9, Terras do Sem Fim, que foi publicado em 1943. A narrativa, o romance, ele não apresenta um marco temporal específico, mas à medida que a gente vai lendo e entendendo os personagens, a situação econômica, tudo que vai ocorrendo na história, dá sim para identificar que a história se passa no período entre 1910 e 1920, lá na Bahia. O livro começa com vários personagens em um barco se dirigindo para Tabocas. Ali, Jorge Amado trabalha os arquétipos de todos os personagens que a gente vai ter no conjunto da obra. Quem está ali? Na terceira classe, a gente vai encontrar famílias inteiras que estão vindo do Ceará, vindo da Paraíba, vindo de outros estados, em busca de uma roça de cacau, de trabalhar nas fazendas de cacau, com a ilusão de economizar para poder mandar um pouco para a família e poder comprar sua terra e ter a sua própria roça. Há também um pai que carrega dentro de si o desejo de vingar a morte do seu filho. Há também um esposo que deixou a sua esposa doentinha lá no Ceará e está indo para Tabocas, para Itabuna, para ver se ele consegue trabalho para ajudar a família. Isso na terceira classe. Na primeira classe, a gente vai conhecer um negociante, um dos coronéis que está ali indo para lá. A gente vai conhecer Margot, que é uma prostituta fina, que está indo atrás do seu ex-amante, que foi na frente dela, porque ele conseguiu um contrato para trabalhar para algum fazendeiro. Há também o capitão João Magalhães, que é um boêmio, um farrista, ele joga pôquer, ele rouba no pôquer e está indo para lá para ver o que ele vai conseguir conquistar, Ele está indo para a Bahia como ele já foi para outros lugares. O que ele quer é se divertir, é ficar às custas de alguém. Em Tabocas, futura Itabuna, duas famílias poderosas se enfrentam. A família do coronel Horácio da Silveira, que tem fama de muito mal, de ter pacto com o demônio, e os irmãos Badaró. Coronel Horácio da Silveira, ele contratou um jovem advogado chamado Virgílio, Dr. Virgílio, para legitimar os caxiches. O que são os caxiches? Caxiches são o que nós chamamos hoje de grilagem, que acontece até hoje no Amazonas, no Mato Grosso, aquelas terras que pertencem aos indígenas, mas aí os fazendeiros apresentam
escrituras falsas, dizendo que não, que aquela terra é deles. Então isso se chama castiche ou grilagem. Então o coronel Horácio da Silveira contratou o doutor Virgílio, que é um advogado jovem que está vindo da capital, porque ele vai precisar de alguém para atestar essas escrituras. O doutor Virgílio vai se apaixonar pela Esther, a jovem esposa do coronel Horácio. Coronel Horácio é um velho, um brutamontes, né? E ela é uma jovem, novinha, se casou por conta da pressão da família. O romance vai descrever muito bem como que ela caiu nessa esparrela de casar com ele e ter que ir morar. Ela que morava no centro da cidade vai ter que morar numa fazenda. Ela morre de medo de cobra. Então, assim, ela não vai se adaptar naquela vida da fazenda. E os dois vão se apaixonar, Esther e o doutor Virgílio. Os irmãos Badaró, liderados pelo senhor Badaró, ele que é o pai da Donana. O senhor Badaró é pai de uma senhora, ela não é tão jovem quanto a Esther. Na forma que Jorge Amado descreve, ela está quase chegando numa idade de solteirona. Mas ela é uma mulher firme, forte, ela tem fibra, ela é o oposto da Esther, porque ela nasceu naquela fazenda. Ela tem o sangue do cacau correndo nas veias dela. Ela ama aquelas terras. Então, a Donana, filha do senhor Badaró, o senhor Badaró contratou o capitão João Margalhães, que se diz engenheiro militar, para fazer a medida das terras de Cerqueiro Grande, que tanto Horácio da Silveira quanto os Badaró almejam tomar para si. O João Magalhães, ele é, na verdade, um trambiqueiro. É aquele que estava no navio. No fundo, ele não é engenheiro militar, nada. Tá? Ele tá ali para ver se ele fatura um qualquer. Mas, por incrível que pareça, ele se apaixona por Donana e deseja, então, ele incorpora aquela coisa da terra também. Os Badaró, apoiados pelo governo, são apoiados pelo governo. Então é mais fácil para eles conquistarem as coisas. O coronel Horácio da Silveira é oposição ao governo. Como eu disse, as duas forças vão lutar pela mata de Cerqueiro Grande. Para isso, eles precisam convencer os proprietários de pequenas fazendas, pequenos sítios que fazem limite ali com a fazenda, ou a se unirem a eles, ou a venderem suas terras para eles. O senhor Badaró, entre a fazenda dele e a mata de Cerqueiro Grande, tem uma pequena propriedade de um sitiante. Não é uma coisa grande nem nada, mas aquilo ali está atrapalhando ele. Ele foi oferecer para aquele homem, que a mulher diziam estava grávida, Dona Teresa, se ele não queria vender aquela terra. E ele não quis. E ele fez várias propostas e ele não quis. Então, o irmão do senhor Badaró fala para ele, o Juca fala para ele, olha, nós vamos ter que dar um jeito nele, nós vamos ter que matar fulano, fazer uma tocaia e dar um fim nele. E ele não fica feliz, o senhor Badaró, porque ele pensa assim, nossa, nunca tive problema com ele nunca me deu um problema, é uma família sossegada, ter que matar, ele protela, mas o irmão continua insistindo até que ele decide, não, então vamos ter que fazer isso mesmo. Ele tem um atirador que nunca errou um alvo, nunca. Mas a gente, vendo a descrição desse personagem,
Parece até que ele tem alguma limitação mental. Ele adora brincar com as crianças, ele adora matar as galinhas para levar na cozinha, para a empregada, para a afilhada da dona Ana. Ele gosta de brincar com os bichos, entende? E um dia alguém fala para ele que ele é um assassino, que ele é um matador. E nesse dia é o dia que o Juca Badaró e o senhor Badaró falam para ele que ele está destinado a fazer a tocaia daquele fazendeiro. E vai ele, um companheiro, ele começa a ter, que é uma passagem muito linda, porque se Jorge Amado pensou alguma vez em fazer fluxo de consciência, ali para mim foi um dos seus primeiros, porque ele começa a pensar, como assim que ele é um assassino? Se ele gosta de criança, se ele gosta de bicho, aí tem uma bifurcação, um atirador vai para um lado e ele vai para o outro, e ele fica pedindo para que o fazendeiro vá para o outro lado, não no lado dele, para ele não ter que atirar nele, porque estão dizendo que a mulher dele está grávida. Então ele vai fazendo toda aquela reflexão e infelizmente quem vem, o fazendeiro vem justamente pelo lado dele, e aí ele erra a pontaria. Ele erra a pontaria, o fazendeiro se fere, vai pedir proteção ao coronel Horácio da Silveira, e a história, a briga entre os coronéis é declarada, né? Dentro da mata de Cerqueiro Grande, há um negro que as pessoas vão em busca de remédios, de oração, de cura. E ele prevê que a mata vai ser derrubada, que os animais vão perder o lugar onde ficar. Ele prevê o fim da mata de Cerqueiro Grande e fala que isso vai trazer um derramamento de sangue, né? Ele lamenta que os dias da mata estão contados, e é para lá, para onde fica Jeremias, que esse atirador do senhor Badaró vai se esconder. Ele vai ficar lá, só que ele fica lá já com o juízo perdido. A partir do momento que os conflitos começam, nós vamos ver o sangue ser derramado, os fazendeiros se posicionarem, quem é a favor dos Badaró, quem é a favor de Horácio da Silveira. A gente vai ver o cartório pegando fogo, sendo queimado na frente de todo mundo, porque um dos coronéis consegue uma certidão, né, no cartório, uma escritura de que aquela mata é dele. Ele apresenta a escritura. O outro coronel vai lá e taca fogo e acaba com tudo daquele cartório. Então é uma briga atrás da outra. Entre lutas, festas, casamentos, missas, tocaias, intrigas políticas, vai se desenhando um Brasil que um século depois, em pleno 2024, colhe os frutos do desmatamento que foi reflexo do grito de revolta do negro Jeremias. A praga que ele rogou, nós estamos colhendo até hoje. Um Brasil que se baseou a sua economia na monocultura, que sugou a terra, desmatando, primeiro com a cana-de-açúcar, depois com o café, depois a borracha, depois a cana, depois o cacau. Agora a gente está com a soja e a cana para fazer álcool. Isso só gera o quê? O desmatamento, o desequilíbrio ambiental, que já estava na voz, no clamor do negro Jeremias
Jeremias há 100 anos atrás. O fatalismo atrelado ao destino dos homens do cacau perpassa toda a obra Terras do Sem Fim, sendo possível encarar esse livro como uma obra verdadeiramente trágica. Ela é quase uma tragédia. Ler Terras do Sem Fim é realmente mergulhar nesse universo quase do Velho Oeste. Eu aguardo você semana que vem com mais uma resenha aqui do canal. Tchau!